Netos abandonam a avó de 75 anos em uma estrada. O que acontece depois os deixa sem chão. O vento frio da noite soprava através daquela estrada abandonada nos arredores da cidade. Ali, amarrada com correias de bagagem a uma cerca de arame farpado, uma senhora de 75 anos chorava em silêncio enquanto observava as lanternas traseiras de um carro vermelho desaparecerem na escuridão. Não eram estranhos que a haviam deixado ali, sozinha, no meio do nada, sem água, sem comida, sem proteção contra o frio que começava a apertar. Eram seus próprios netos, os meninos que ela havia criado como se fossem seus filhos, que acabavam de cometer o impensável. Mas o que aconteceria nas próximas horas seria tão extraordinário, tão inesperado, que mudaria não apenas a vida dela, mas a vida de todos os envolvidos de maneiras que ninguém jamais poderia imaginar. Mas antes de começarmos esta história, que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca esquecerá, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e comentar de qual cidade você está nos assistindo. E claro, aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma história que vai te fazer refletir sobre o verdadeiro significado de família. Helena Santos tinha 75 anos, quando sua vida tomou o rumo mais sombrio e inesperado que ela jamais poderia ter imaginado. Naquela manhã de sexta-feira, ela havia acordado com o coração cheio de alegria. Seus netos, Gabriel e Rafael, haviam ligado na noite anterior, dizendo que queriam passar o dia com ela, que sentiam saudades, que queriam levá-la para um passeio especial. Helena não conseguiu dormir direito de tanta emoção. Fazia meses, quase um ano, desde a última vez que os meninos haviam demonstrado interesse real em estar com ela. Helena era viúva há 10 anos. Seu marido, Antônio, havia sido o amor de sua vida. Eles se conheceram ainda adolescentes, em um baile de carnaval na pequena cidade do interior onde nasceram. Antônio era carpinteiro, um homem de mãos calejadas, mas coração macio, que construiu com as próprias mãos a casa onde viveram por mais de 40 anos. Juntos, tiveram uma filha única, Mariana, que nasceu quando Helena tinha apenas 22 anos. Mariana foi o centro do universo de Helena e Antônio. Eles deram tudo o que tinham para que ela tivesse uma vida melhor do que a deles. Helena trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 5 da manhã todos os dias. Antônio fazia serviços extras aos finais de semana. Todo o dinheiro que sobrava ia para a educação de Mariana, para suas roupas, para seus sonhos. E Mariana tinha grandes sonhos. Ela queria ser jornalista, queria viajar pelo mundo, queria uma vida diferente daquela pequena cidade. Helena e Antônio apoiaram cada sonho, cada ambição. Quando Mariana foi aceita na universidade na capital, a mais de 400 quilômetros de distância, Helena vendeu suas joias, as poucas que tinha, para ajudar a pagar o aluguel do apartamento da filha. Foi na universidade que Mariana conheceu Ricardo, um estudante de economia de família rica. Eles se apaixonaram rapidamente. Casaram-se antes mesmo da formatura. Helena e Antônio não foram convidados para o casamento. Mariana alegou que seria uma cerimônia pequena, íntima, apenas para amigos próximos. A verdade que Helena descobriria anos depois é que Mariana tinha vergonha dos pais humildes, da mãe faxineira e do pai carpinteiro. Mariana teve 2 filhos com Ricardo. Gabriel nasceu primeiro e 2 anos depois veio Rafael. Helena só conheceu os netos quando Gabriel já tinha 3 anos. Foi Antônio quem insistiu, dizendo que não importava o que Mariana sentisse, ele queria conhecer seus netos. Então, uma tarde de domingo, Mariana apareceu na casa dos pais com as 2 crianças. Helena se apaixonou instantaneamente. Gabriel tinha os mesmos olhos verdes de Antônio. Rafael tinha seu sorriso, sua risada. Eram lindos, cheios de energia, curiosos sobre tudo. Helena preparou um almoço especial, fez brigadeiros que as crianças devoraram com alegria. Por algumas horas ela se sentiu completa.
Mas as visitas eram raras. Mariana sempre tinha desculpas. Estava ocupada com o trabalho, as crianças tinham atividades, Ricardo não gostava de viajar para o interior. Os anos passaram com encontros esporádicos, sempre rápidos, sempre tensos. Mariana parecia estar constantemente com pressa de ir embora. Quando os meninos tinham 8 e 6 anos, a tragédia aconteceu. Mariana e Ricardo morreram em um acidente de carro numa noite chuvosa. O carro derrapou na estrada, bateu contra um caminhão. Ambos morreram instantaneamente. Helena e Antônio ficaram devastados, não apenas pela perda da filha, mas pela forma como o relacionamento deles tinha sido nos últimos anos, distante, frio, cheio de mágoas não resolvidas. A família de Ricardo não quis ficar com as crianças. Eles tinham outros filhos, outros netos, e viam Gabriel e Rafael como um fardo. Então, sem hesitar, Helena e Antônio assumiram os meninos. Aos 65 anos, Helena voltou a ser mãe. Antônio, também com 65, voltou a ser pai. E eles amaram cada segundo. Helena parou de trabalhar como faxineira para cuidar dos meninos em tempo integral. Antônio continuou fazendo seus trabalhos de carpintaria, agora com o propósito renovado de sustentar seus netos. A casa, que antes estava silenciosa, voltou a ser cheia de vida, de risadas, de correria infantil. Helena acordava cedo para preparar o café da manhã dos meninos. Fazia panquecas nos finais de semana, desenhando carinhas sorridentes com mel. Ela ajudava com a lição de casa, mesmo quando não entendia bem a matemática nova que eles ensinavam na escola. Ela comparecia a todas as reuniões escolares, a todas as apresentações, a todos os jogos de futebol. Antônio construiu uma casa na árvore no quintal para os meninos. Ele os ensinava carpintaria, deixando que segurassem as ferramentas, que martelassem os pregos, mesmo que tortos. Aos domingos, ele os levava para pescar no rio, ensinando-lhes paciência, ensinando-lhes o valor de simplesmente estar junto, em silêncio, apreciando a natureza. Gabriel e Rafael, que haviam ficado traumatizados pela morte dos pais, lentamente começaram a se curar. Eles chamavam Helena de vovó, mas nas horas de maior vulnerabilidade, nas noites quando acordavam de pesadelos, era mãe que saía de seus lábios. E Helena nunca corrigiu. Ela era mãe deles, em todos os sentidos que importavam. Os anos passaram assim, felizes, simples, cheios de amor. Mas quando Gabriel tinha 13 anos e Rafael 11, Antônio sofreu um derrame massivo. Foi repentino, sem aviso. Ele estava trabalhando numa tarde ensolarada, construindo um armário para uma cliente, quando simplesmente desabou. Morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Helena ficou devastada. Perder Antônio foi como perder metade de si mesma. Mas ela tinha que ser forte pelos meninos. Eles haviam perdido os pais aos 8 e 6 anos. Agora perdiam o avô, que tinha se tornado seu pai. Helena engoliu sua própria dor e focou em consolá-los, em garantir que eles se sentissem seguros, amados, protegidos. Mas a vida ficou muito mais difícil sem Antônio. Sua pensão era pequena, mal dava para as contas básicas. Helena voltou a trabalhar, agora como cozinheira, em um pequeno restaurante do bairro. Ela trabalhava de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. O dinheiro era apertado, muito apertado. Muitas vezes Helena comia menos para garantir que os meninos tivessem o suficiente. Ela vendia as coisas de valor que ainda restavam na casa. O relógio de ouro de Antônio, que havia sido de seu pai. A máquina de costura antiga que havia sido de sua mãe, o serviço de jantar de porcelana que eles haviam recebido de casamento. Cada venda arrancava um pedaço de seu coração, mas os meninos precisavam de uniformes escolares, de material escolar, de roupas novas porque estavam crescendo. Gabriel e Rafael eram bons meninos durante a adolescência. Estudavam bem, ajudavam em casa, eram respeitosos.
Helena se sentia abençoada, mas então, quando Gabriel completou 16 e Rafael 14 anos, algo começou a mudar. Gabriel fez amizade com um grupo de meninos do colégio, meninos de famílias ricas, que moravam nos condomínios novos que estavam sendo construídos nos arredores da cidade. Eles tinham smartphones de última geração, roupas de marca, motos caras. Gabriel começou a ficar envergonhado da casa humilde onde morava, do carro velho que Helena dirigia, das roupas simples que usava. Vó, por que a gente não tem as coisas que meus amigos têm? Ele perguntou uma noite. Porque nós não temos dinheiro para essas coisas, meu amor. Helena respondeu com paciência. Mas nós temos o que realmente importa. Nós temos amor, temos saúde, temos um ao outro. Mas Gabriel não estava satisfeito. Ele começou a mentir para os amigos sobre sua vida, inventando histórias sobre um pai ausente que era rico, mas não pagava pensão, sobre uma herança que estava presa na justiça. Rafael, influenciado pelo irmão mais velho, começou a fazer o mesmo. As conversas em casa ficaram tensas. Os meninos começaram a pedir coisas que Helena não podia dar. Um novo videogame, um celular melhor, roupas de marca. Quando ela dizia não, eles ficavam irritados, fechavam as caras, trancavam-se nos quartos. Helena tentava explicar. Meninos, eu trabalho o máximo que posso. Vocês sabem disso. Eu daria tudo a vocês se pudesse, mas o dinheiro simplesmente não é suficiente. Então trabalhe mais, Gabriel disse uma vez, com uma frieza que partiu o coração de Helena. Outros avós deixam herança para os netos. O que você vai deixar para a gente? Nada. Absolutamente nada. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Helena havia dado tudo, literalmente tudo, pelos meninos. Sua juventude, sua saúde, suas economias, seus sonhos. E agora eles a viam como inadequada, como insuficiente. Mas Helena continuou tentando. Ela pegou um segundo emprego, limpando escritórios à noite, 3 vezes por semana. Ela chegava em casa exausta, às 11 da noite, e ainda tinha que acordar cedo para preparar o café da manhã dos meninos antes de ir para o restaurante. Seu corpo doía, suas costas, suas pernas, suas mãos. Mas ela continuava, porque amava seus netos mais do que a própria vida. Quando Gabriel completou 18 anos, ele anunciou que ia se mudar. Tinha conseguido um emprego em uma loja de eletrônicos na capital e ia morar em um apartamento com amigos. Helena sentiu como se tivessem arrancado seu coração do peito, mas ela sorriu, abraçou o neto, desejou-lhe sorte. Gabriel foi embora numa tarde de domingo. Helena preparou sua comida favorita. Embalou tudo cuidadosamente para a viagem. Ele mal agradeceu, mal olhou para ela. Entrou no carro de um amigo e partiu sem olhar para trás. As ligações foram ficando raras. Primeiro semanais, depois quinzenais, depois mensais. Helena sempre ligava, mas Gabriel raramente atendia. Quando atendia, a conversa era curta, apressada. Ele estava ocupado. Tinha coisas para fazer. Rafael ficou mais 2 anos, mas o relacionamento também estava deteriorado. Ele passou a culpar Helena por Gabriel ter ido embora, por eles serem pobres, por não terem as coisas que seus amigos tinham. Quando completou 18, Rafael também foi embora, para morar com Gabriel na capital. Helena ficou sozinha. A casa que já havia sido tão cheia de vida estava agora silenciosa como um túmulo. Ela continuou trabalhando, mas agora o dinheiro era apenas para ela. Ela comia pouco, gastava menos ainda, guardava cada centavo que sobrava, pensando que talvez um dia os meninos precisassem. Os meses se transformaram em anos. As ligações pararam completamente. Helena tentava ligar, mas os números dos meninos mudaram e eles não a informaram dos novos. Ela enviava cartas para o último endereço que tinha, mas nunca recebia resposta.
Era como se Gabriel e Rafael tivessem simplesmente desaparecido de sua vida. Helena completou 75 anos sozinha. Sem festa, sem bolo, sem ninguém para cantar parabéns. Ela fez um pequeno bolo para si mesma, acendeu uma vela e fez um pedido que sabia que não se realizaria. Que seus netos voltassem, que a amassem novamente, que se lembrassem de tudo que ela havia feito por eles. E então, 3 dias depois de seu aniversário, o telefone tocou. Era Gabriel. Vó, ele disse, e a voz dele soava estranhamente alegre. Como você está? Faz tanto tempo? Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Gabriel, meu querido menino, estou bem, estou tão feliz de ouvir sua voz. Vó, eu e o Rafael estávamos conversando. A gente sente muita falta da senhora. A gente quer passar um dia com a senhora. Que tal amanhã? A gente busca a senhora, passa o dia juntos. O que acha? Helena mal podia acreditar. Sim, claro. Eu adoraria. Ótimo. A gente passa aí às 2 da tarde. Vista algo confortável. Vamos dar uma volta. Helena passou a noite e a manhã seguinte num misto de alegria e ansiedade. Ela limpou a casa de cima a baixo, embora soubesse que os meninos não entrariam. Ela escolheu sua melhor roupa, uma blusa azul clara que Gabriel havia lhe dado anos atrás, numa época em que ainda se importava. Ela penteou cuidadosamente seus cabelos brancos, aplicou um pouco de batom rosado. Às 2 em ponto, um carro vermelho estacionou em frente à sua casa. Gabriel estava dirigindo, Rafael no banco do passageiro. Ambos agora eram homens. Gabriel com 23 anos, Rafael com 21. Bonitos, bem vestidos, usando óculos escuros caros. Helena saiu de casa com o coração batendo forte. Ela se aproximou do carro e Gabriel abriu a porta traseira sem sair do veículo. Oi, vó! Ele disse, sem tirar os óculos escuros. Entre! Olá, meus meninos! Helena disse, sua voz trêmula de emoção. Como eu senti saudades de vocês! Rafael virou-se brevemente, acenou com a cabeça, mas não disse nada. Helena entrou no banco traseiro, fechou a porta. O carro imediatamente começou a se mover. Para onde estamos indo? Helena perguntou, tentando iniciar uma conversa. Vamos almoçar em algum lugar? Vocês querem que eu cozinhe algo para vocês? Posso fazer aquele seu frango assado favorito, Gabriel? E aquele bolo de cenoura que você adora, Rafael? Não precisa, Gabriel disse secamente. Já comemos. Oh! Helena sentiu uma pontada de decepção. Tudo bem, então vamos apenas passear, conversar? Me contem sobre suas vidas. Como está o trabalho? Vocês têm namoradas? Estão felizes? Vó, dá para não falar tanto? Rafael disse irritado. A gente só quer silêncio agora. Helena fechou a boca, sentindo como se tivesse levado um tapa. Ela olhou pela janela, observando a cidade passar. Eles estavam saindo da área urbana, indo em direção às estradas rurais que cercavam a cidade. Gabriel, para onde estamos indo? Helena perguntou novamente, agora com um tom de preocupação na voz. Para um lugar onde possamos conversar em paz, Gabriel respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Eles continuaram dirigindo. A cidade ficou para trás, substituída por fazendas esparsas, depois por terrenos baldios e, finalmente, por aquela vegetação seca e rala que indicava terras abandonadas. A estrada estava vazia, apenas ocasionalmente um carro ou caminhão passava na direção oposta. Helena começou a sentir medo. Algo estava muito errado. A tensão no carro era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Meninos, por favor, me digam o que está acontecendo, ela disse, sua voz agora claramente trêmula. Gabriel não respondeu. Ele continuou dirigindo por mais 15 minutos, até que finalmente saiu da estrada principal, tomando uma estrada de terra mal conservada. Ele dirigiu por mais alguns minutos e então parou o carro ao lado de uma cerca de arame farpado que delimitava um terreno abandonado. Saiam! Gabriel ordenou, desligando o motor.
O quê? Por quê? Helena sentia o pânico começando a tomar conta dela. Rafael saiu do carro, abriu a porta traseira e puxou Helena pelo braço com força. Saia do carro, vó, ele disse, sua voz fria, sem nenhum traço do menino doce que ela havia criado. Helena saiu, suas pernas trêmulas, mal a sustentando. Gabriel abriu o porta-malas e tirou 2 correias de bagagem, aquelas usadas para prender malas em tetos de carros. O que vocês vão fazer? Helena sussurrou, sentindo lágrimas começarem a rolar por seu rosto. Sem responder, Gabriel e Rafael a pegaram pelos braços e a arrastaram até a cerca de arame farpado. Helena tentou resistir, mas eles eram jovens e fortes, e ela era velha e frágil. Por favor, não! Ela implorou. Por favor, meus meninos, o que eu fiz? Por que estão fazendo isso? Gabriel começou a amarrá-la à cerca com as correias, apertando-as ao redor de seus braços e cintura, prendendo-a firmemente ao arame farpado. Helena sentia os arames cortando sua pele através da blusa fina. Vocês sabem o que fizeram? Rafael disse, finalmente falando enquanto Gabriel terminava de amarrá-la. Vocês arruinaram nossas vidas. O quê? Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu dei tudo por vocês. Eu criei vocês. Eu amei vocês. Exatamente, Gabriel disse, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. Você nos criou na pobreza. Você nos fez passar vergonha. Por sua culpa, nós não tivemos a infância que merecíamos. Por sua culpa, nós não tínhamos as coisas que nossos amigos tinham. Eu não tinha dinheiro, Helena soluçou. Eu trabalhei em 2, 3 empregos. Eu fiz tudo o que pude. Não foi suficiente, Rafael disse friamente. E agora, você é só um peso morto, um fardo. Mas vocês são tudo que eu tenho, Helena disse, sua voz quebrando. Eu amo vocês mais do que minha própria vida. Esse é o seu problema, não nosso, Gabriel disse. Ele tirou um envelope do bolso. Aqui está a escritura da sua casa. Nós vamos vendê-la. O terreno vale uma boa grana. Com esse dinheiro, vamos finalmente ter a vida que sempre merecemos. Mas é a minha casa, Helena sussurrou. É onde vocês cresceram. É onde seu avô construiu cada móvel com as próprias mãos. Não nos importamos, Rafael disse. Aquela casa é uma lembrança de tudo que não tivemos. Vamos demoli-la e construir algo novo. Helena olhou para seus netos, esses 2 homens que ela havia amado e criado como filhos, e não reconheceu neles nada do que ela havia tentado ensinar. Não havia amor, não havia gratidão, não havia nem mesmo humanidade básica. E quanto a mim? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Gabriel e Rafael se entreolharam. Então, Gabriel encolheu os ombros. Alguém vai te encontrar eventualmente. Ou não, tanto faz. Vocês vão me deixar aqui para morrer. Helena disse, não como pergunta, mas como constatação. Você mesma disse, Rafael respondeu. Nós somos tudo o que você tem. Então, sem nós, para que viver? E com essas palavras cruéis, eles caminharam de volta ao carro vermelho. Helena puxou contra as correias, gritou, implorou, lembrou-os de todas as noites que ela havia passado acordada quando estavam doentes, de todas as refeições que ela havia deixado de comer para garantir que eles tivessem o suficiente, de todo o amor que ela havia derramado sobre eles durante anos, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Gabriel ligou o motor. Rafael olhou para trás uma única vez, seus olhos encontrando os de Helena através do vidro traseiro. Por um breve momento, Helena viu algo, talvez arrependimento, talvez dúvida, mas então ele virou-se para frente e o carro começou a se afastar. Helena observou enquanto o carro vermelho desaparecia na curva da estrada de terra, deixando uma nuvem de poeira vermelha em seu rastro. E então ela estava sozinha, completamente, terrivelmente sozinha. A tarde estava dando lugar ao início da noite. O sol começava a se pôr.
tingindo o céu de tons de laranja e rosa que em qualquer outra circunstância Helena acharia lindo. Mas agora, tudo o que ela conseguia pensar era que quando a escuridão caísse completamente, ela estaria ali, amarrada, sozinha, no frio da noite. As correias apertavam seus braços e cintura dolorosamente. O arame farpado da cerca cortava sua pele através da blusa fina. Ela tentou se soltar, mas Gabriel havia amarrado as correias com perícia, apertando cada nó ao máximo. Helena começou a chorar, não apenas pela dor física, mas pela dor emocional, que era muito pior. Como havia dado tão errado? Onde ela havia falhado? Ela havia amado aqueles meninos com cada fibra de seu ser. Tinha se sacrificado de todas as formas possíveis. E no final, eles a viam apenas como um obstáculo, algo a ser descartado. Ela pensou em Antônio. O que ele diria se visse isso? Ele ficaria devastado. Ele havia amado Gabriel e Rafael como se fossem seus próprios filhos. Ele havia trabalhado até seu último dia para garantir que eles tivessem uma vida boa. E para quê? Para criar monstros que abandonariam sua avó para morrer sozinha numa estrada deserta. As lágrimas pararam eventualmente. Não porque Helena se sentiu melhor, mas porque simplesmente não havia mais lágrimas para derramar. O sol continuou sua descida e o céu escureceu gradualmente. A temperatura começou a cair. Helena não havia trazido casaco. A blusa fina fazia pouco para protegê-la do vento frio que começava a soprar. Seus pensamentos vagaram. Ela se lembrou de Gabriel como bebê, quando Mariana o trouxe pela primeira vez. Aqueles olhos verdes curiosos, aquelas mãozinhas que se agarravam ao seu dedo. Ela se lembrou de Rafael, sempre rindo, sempre feliz, pulando em seus braços, gritando "vovó", toda vez que a via. Quando tudo mudou, quando o amor deles por ela se transformou em ressentimento, ou será que nunca havia existido amor verdadeiro, apenas a dependência natural de crianças por quem cuida delas? A escuridão caiu completamente. As estrelas começaram a aparecer no céu, milhares delas, mais do que Helena podia ver da cidade. Em outras circunstâncias, ela acharia reconfortante, mas agora elas apenas lembravam o quão insignificante ela era, quão sozinha estava naquele vasto universo. O frio se intensificou. Helena começou a tremer incontrolavelmente. Seus dentes batiam. Ela tentou se mover para gerar calor, mas as correias a mantinham firmemente presa. A única coisa que ela podia mover era a cabeça. Horas passaram. Helena entrava e saía da consciência. Em alguns momentos ela se via de volta em casa, Antônio ao seu lado, os meninos pequenos correndo pelo quintal. Em outros momentos ela estava lá novamente, na cerca, no frio, na escuridão. Então, através da névoa de seu estado semiconsciente, ela ouviu algo, um motor, um carro se aproximando. Helena tentou gritar, mas sua voz saiu apenas como um gemido rouco. Seu corpo estava fraco demais, desidratado demais, frio demais. O carro passou pela estrada principal sem diminuir. As esperanças de Helena afundaram. Mas então ela ouviu o som de freios. O carro havia parado. Ela ouviu uma porta se abrindo, passos se aproximando. "Tem alguém aí?" Uma voz masculina chamou. "Eu vi algo estranho na cerca. Alguém precisa de ajuda." Helena tentou responder, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. Os passos se aproximaram mais, e então uma luz de lanterna a iluminou. "Meu Deus!" o homem exclamou. Ele correu até ela, iluminando seu rosto com a lanterna. "Senhora, o que aconteceu? Quem fez isso com a senhora?" Era um homem jovem, talvez na casa dos 30 anos, usando uniforme de segurança. Ele imediatamente começou a trabalhar nas correias, tentando desamarrá-las. "Essa correia está muito apertada", ele murmurou. "Preciso de algo para cortá-la. Aguenta aí, senhora. Vou buscar no meu carro."
Ele correu de volta ao veículo, uma van branca com o logo de uma empresa de segurança. Voltou rapidamente com uma faca multiuso e começou a cortar as correias metodicamente. "Quem fez isso com a senhora?" ele perguntou enquanto trabalhava. "Foi assaltante? Alguém tentou sequestrá-la?" Helena não conseguiu responder. Sua garganta estava seca demais. Sua voz tinha ido embora. Finalmente, a última correia foi cortada. Helena desabou para a frente e o homem a pegou antes que ela caísse no chão. Está tudo bem agora", ele disse, segurando-a gentilmente. "Meu nome é Diego. Sou vigilante noturno. Estava voltando de uma ronda quando vi algo estranho perto da cerca. Pensei que fosse lixo, mas resolvi verificar. Graças a Deus eu parei." Ele a carregou até a van e a colocou cuidadosamente no banco traseiro. Então pegou uma garrafa de água e uma manta que havia no veículo. "Beba devagar", ele instruiu, ajudando-a a tomar pequenos goles de água. "Não muito rápido. Isso, assim mesmo." A água fresca tocou a língua seca de Helena e foi como se ela estivesse bebendo a própria vida. Ela queria engolir tudo, mas Diego controlou o fluxo, permitindo apenas pequenos goles. Ele cobriu-a com a manta, e Helena sentiu o calor lentamente começando a voltar ao seu corpo. Diego então pegou seu telefone. "Preciso de uma ambulância", ele disse ao atender. "Encontrei uma senhora idosa amarrada a uma cerca na estrada velha de Pinheiral, quilômetro 12. Ela está em estado de choque, desidratada, hipotérmica. Preciso de ajuda urgente." Ele escutou por um momento, então desligou. "A ambulância está a caminho", ele disse a Helena. "Deve chegar em 20 minutos. Enquanto isso, vou mantê-la aqui no calor. Tudo vai ficar bem. Meus netos..." Helena conseguiu sussurrar, sua voz voltando lentamente. Diego se inclinou mais perto. "O que, senhora? Seus netos? Eles estão perdidos?" Helena balançou a cabeça, lágrimas começando a rolar novamente. "Eles me fizeram isso." Diego ficou completamente imóvel. "Seus netos fizeram isso? Seus próprios netos a amarraram aqui?" Helena assentiu, e então tudo saiu em um fluxo entrecortado. Ela contou sobre Gabriel e Rafael, sobre criá-los após a morte de Mariana, sobre todo o amor e sacrifício, sobre como eles mudaram, sobre o abandono. Diego escutou em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando Helena terminou, ele estava com lágrimas nos olhos. Não há palavras", ele disse finalmente. "Não há palavras para descrever a monstruosidade disso, mas a senhora está segura agora. Eu prometo que a senhora está segura." A ambulância chegou junto com uma viatura policial. Os paramédicos avaliaram rapidamente Helena e a colocaram numa maca. 2 policiais começaram a fazer perguntas a Diego e a Helena. "Senhora", disse um dos policiais, um homem mais velho com expressão gentil, "a senhora precisa nos contar tudo. Quem fez isso com a senhora? Podemos prender essas pessoas." No hospital, Helena foi tratada por hipotermia, desidratação e os ferimentos causados pelas correias e pelo arame farpado. A doutora Camila, uma médica de 40 anos, cuidou dela pessoalmente. "A senhora teve muita sorte", a doutora Camila disse, enquanto tratava os ferimentos. "Mais algumas horas lá fora no frio e... bem, melhor nem pensar nisso." Diego permaneceu no hospital. Ele esperou do lado de fora do quarto de emergência, recusando-se a ir embora até ter certeza de que Helena estava estável. Quando Helena finalmente foi transferida para um quarto, Diego entrou para visitá-la. Ele havia comprado flores na loja de presentes do hospital e um urso de pelúcia. "Achei que a senhora pudesse gostar de ter algo para abraçar", ele disse timidamente, entregando-lhe o urso. Helena pegou o urso com mãos trêmulas, apertando-o contra o peito. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de surpresa perante a bondade desse estranho. "Por quê?", ela perguntou.
Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Diego puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Porque é a coisa certa a fazer, ele disse simplesmente. E por quê? Bem, eu sei o que é ser abandonado. Ele contou sua história. Diego havia crescido em orfanatos. Nunca conheceu sua mãe, que o abandonou ao nascer. Passou de família adotiva em família adotiva, nunca ficando em nenhum lugar por muito tempo. Aos 18, estava sozinho no mundo. Eu poderia ter me tornado amargo, Diego disse. Poderia ter me tornado cruel. Mas eu decidi que não queria perpetuar esse ciclo. Eu decidi que seria a bondade que eu nunca recebi. E talvez seja por isso que estava naquela estrada na hora exata. Porque a senhora precisava de mim. Assim como eu já precisei de alguém e ninguém apareceu. Helena estendeu a mão e pegou a mão de Diego. Você me salvou a vida, ela disse. Não apenas fisicamente. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava no hospital, a história se espalhou. Jornalistas começaram a aparecer, querendo entrevistar a mulher que havia sido abandonada pelos próprios netos. A história era chocante, revoltante, exatamente o tipo de coisa que captura a atenção do público. Os investigadores localizaram Gabriel e Rafael facilmente. Eles foram presos em seus apartamentos na capital, 3 dias após abandonarem Helena. Quando foram detidos, Gabriel estava planejando férias em Cancún com o dinheiro que esperava obter com a venda da casa de Helena. Durante o interrogatório, ambos tentaram alegar que tinha sido apenas um susto, que iam voltar para buscar Helena. Mas as mensagens de texto entre eles contavam outra história. Mensagens onde discutiam se ela sobreviveria à noite no frio, onde especulavam sobre quanto tempo levariam para encontrar o corpo, onde planejavam a história que contariam para a polícia. O promotor público, Dr. Antônio Farias, ficou tão indignado com o caso que decidiu pessoalmente liderar a acusação. Este é um dos crimes mais cruéis que já vi, ele disse em entrevista coletiva. Esses 2 homens não apenas tentaram matar sua avó, a mulher que os criou com amor e sacrifício, mas fizeram isso da forma mais covarde e calculada possível. Eles vão responder por tentativa de homicídio qualificado e vou buscar a pena máxima. Helena foi chamada para testemunhar perante o grande júri. Diego ofereceu-se para acompanhá-la e ela aceitou gratamente. Ela não tinha mais ninguém. No tribunal, Helena contou sua história completa. Contou sobre assumir Gabriel e Rafael após a morte de Mariana, sobre trabalhar em múltiplos empregos para sustentá-los, sobre o amor que derramou sobre eles. E então contou sobre aquele dia terrível, sobre as palavras cruéis, sobre ser amarrada e abandonada. Por quê? O promotor perguntou. Por que seus netos fizeram isso? Pelo dinheiro da minha casa, Helena respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. E porque eles me viam como um fardo, como algo que os envergonhava, eles queriam se livrar de mim. O júri deliberou por apenas 2 horas. Quando voltaram, o porta-voz leu o veredicto, culpado em todas as acusações. Gabriel e Rafael foram sentenciados a 15 anos de prisão cada. Quando a sentença foi lida, Gabriel permaneceu impassível, mas Rafael desabou em lágrimas. Vovó! Ele gritou através da sala do tribunal. Vovó, me perdoa! Eu sinto muito! Helena olhou para ele, este neto que ela havia amado tanto, e sentiu nada. O amor que uma vez queimou tão intensamente havia sido extinguido completamente por suas ações. Não! Ela disse em voz baixa, mas clara o suficiente para que ele ouvisse. Eu não perdoo. Após o julgamento, Helena ficou sem saber o que fazer. Ela não tinha casa para onde voltar. Sua casa havia sido selada como evidência e, posteriormente, vendida pelo Estado, com os fundos colocados em uma conta para ela.
Ela não tinha família. Ela não tinha nada. Foi Diego quem ofereceu uma solução. Minha mãe mora sozinha numa casa de 3 quartos, ele disse. Ela é viúva, tem 65 anos. Está sempre dizendo que a casa é grande demais para ela. Que tal se a senhora fosse morar lá? Ela adoraria a companhia e a senhora teria um lugar para ficar. E assim, Helena conheceu Rosa, a mãe de Diego. Rosa era uma mulher robusta e alegre, com cabelos grisalhos cacheados e um sorriso que iluminava toda a sala. Ela recebeu Helena de braços abertos. Diego me contou tudo, Rosa disse, abraçando Helena apertado. E eu quero que saiba, você tem um lar aqui pelo tempo que quiser. Não como hóspede, mas como família. Helena mudou-se para o quarto extra na casa de Rosa. Era pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para um jardim cheio de flores. Rosa havia preparado tudo com carinho, colocando flores frescas no criado mudo, toalhas limpas no banheiro adjacente, até alguns livros que pensou que Helena poderia gostar. As duas mulheres rapidamente desenvolveram uma rotina confortável. Rosa acordava cedo para fazer café, e Helena a ajudava a preparar o café da manhã. Elas assistiam suas novelas favoritas juntas à tarde, comentando sobre as tramas absurdas. Aos domingos, Diego vinha almoçar e eles se sentavam ao redor da mesa como uma verdadeira família. Helena começou a se voluntariar em um abrigo para idosos no bairro. Ela visitava os residentes que não tinham família, conversava com eles, jogava dominó, lia para aqueles que não podiam mais ler por conta própria. Era sua forma de retribuir, de transformar sua dor em algo positivo. Um dia, 6 meses após o julgamento, Helena estava no abrigo quando uma das funcionárias a chamou. Dona Helena, tem alguém aqui para vê-la. Helena foi até a recepção e encontrou uma jovem de talvez 25 anos, com cabelos castanhos e olhos nervosos. Dona Helena? A moça disse timidamente. Meu nome é Júlia. Eu namorei Rafael por 2 anos. Helena sentiu seu corpo inteiro ficar tenso. O que você quer? Só conversar, por favor. Só 5 minutos. Elas sentaram-se em um banco do lado de fora. Júlia manteve as mãos entrelaçadas no colo, claramente nervosa. Eu terminei com Rafael quando descobri o que ele fez, Júlia começou. Eu estava em choque. O Rafael que eu conhecia, ou pensava que conhecia, nunca faria algo assim. Mas então eu percebi que havia sinais que eu ignorei. Ela contou como Rafael sempre falava com ressentimento sobre sua infância, como ele culpava Helena por tudo que estava errado em sua vida, como ele e Gabriel constantemente planejavam formas de conseguir dinheiro rápido. Eu deveria ter percebido que ele era capaz disso, Júlia disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu sinto muito. Eu sei que meu perdão não significa nada para a senhora, mas eu precisava dizer pessoalmente. O que ele fez foi monstruoso, e a senhora não merecia nada daquilo. Helena olhou para esta jovem, que havia se apaixonado por seu neto, sem saber do veneno que havia dentro dele. Obrigada por vir aqui, Helena disse gentilmente. Mas você não tem culpa. Você não fez nada de errado. Rafael fez suas escolhas e agora está pagando por elas. Júlia acenou e se levantou para ir embora. Mas então ela se virou. Dona Helena, tem mais uma coisa. Rafael me escreveu da prisão. Ele disse que finalmente entende, que passou os últimos meses em terapia obrigatória e que finalmente percebeu o que fez. Ele sabe que a senhora nunca vai perdoá-lo, e ele diz que não merece ser perdoado, mas ele queria que a senhora soubesse que ele sente muito, genuinamente, profundamente, sente muito. Helena não disse nada por um longo momento. Diga a ele, ela finalmente respondeu, que eu espero que ele use esses 15 anos para se tornar uma pessoa melhor. Mas quanto a nós, quanto a qualquer relacionamento, isso morreu naquela estrada.
Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Os anos passaram. Helena viveu com Rosa, e as duas se tornaram inseparáveis, mais próximas do que muitas irmãs de sangue. Diego visitava regularmente e eventualmente se casou com uma enfermeira do hospital onde Helena havia sido tratada. Quando eles tiveram um filho, pediram a Helena para ser a madrinha. No batizado, segurando o bebê nos braços, Helena sentiu uma onda de emoção. Esta criança não compartilhava seu sangue, mas era mais sua família do que Gabriel e Rafael jamais haviam sido. Como vamos chamá-lo? A esposa de Diego perguntou sorrindo. Antônio, Diego respondeu, olhando para Helena. Em homenagem ao avô de Dona Helena, o homem que ensinou pelo exemplo o que significa ser uma boa pessoa. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Ele teria sido honrado, ela sussurrou. Quando Helena completou 80 anos, Rosa e Diego organizaram uma grande festa. O salão do bairro estava cheio de gente, amigos que ela havia feito nos últimos anos, residentes do abrigo onde ela se voluntariava, vizinhos, colegas de Rosa. No meio da festa, Diego pediu silêncio e fez um brinde. Há 5 anos, ele começou. Eu encontrei Dona Helena amarrada a uma cerca, abandonada por aqueles que deviam amá-la mais. Naquele momento, eu não tinha ideia de que não estava apenas salvando sua vida, mas que ela ia salvar a minha também. Ele olhou para Helena com olhos cheios de lágrimas. Você me ensinou, Dona Helena, que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre amor, sobre cuidado, sobre estar presente. Você se tornou mais do que uma amiga para minha mãe. Você se tornou uma segunda mãe para mim. E eu quero que saiba que nós te amamos, nós te escolhemos, e nós nunca, nunca vamos te abandonar. A sala irrompeu em aplausos. Helena estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade, algo que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Mais tarde naquela noite, quando a festa havia terminado e elas estavam voltando para casa, Rosa pegou na mão de Helena. Você sabe, Rosa disse pensativamente, eu sempre quis uma irmã. E agora, aos 70 anos, finalmente tenho uma. E eu, Helena respondeu, apertando a mão de Rosa. Aprendi que a família que escolhemos é muitas vezes mais forte do que a família que nos é dada. 10 anos após ser abandonada naquela estrada, Helena estava sentada em seu jardim favorito, observando Diego brincar com seu filho, agora com 5 anos. O menino corria pelo gramado, rindo, exatamente como Gabriel e Rafael haviam feito tantos anos atrás. Mas não havia dor na lembrança. Helena havia feito as pazes com seu passado. Gabriel e Rafael haviam feito suas escolhas e estavam vivendo com as consequências. Gabriel havia saído da prisão após 8 anos, por bom comportamento, e imediatamente deixou o país, nunca mais tentando contato. Rafael ainda estava cumprindo sua sentença, mas Helena havia ouvido que ele estava estudando para terminar a faculdade na prisão, tentando se tornar uma pessoa melhor. Ela esperava que eles encontrassem paz, que aprendessem com seus erros. Mas não era mais responsabilidade dela. Ela havia dado tudo o que tinha e, no final, não havia sido suficiente. Mas isso não significava que seu amor tinha sido desperdiçado. Significava apenas que tinha sido mal direcionado. Agora, aos 85 anos, Helena estava rodeada por pessoas que a amavam verdadeiramente. Rosa, que se tornara sua irmã em todos os sentidos que importavam. Diego, que se tornara o filho que ela sempre mereceu ter. O pequeno Antônio, que a chamava de vovó e realmente significava isso. Uma jornalista pediu para entrevistá-la no 10º aniversário de seu resgate, como a mídia chamava. Helena inicialmente recusou, mas Diego a convenceu. Sua história pode ajudar outras pessoas, ele disse. Outros idosos que estão sofrendo abuso, outras pessoas que estão sozinhas. Eles precisam saber que é possível recomeçar. Então Helena concordou. A entrevista foi transmitida nacionalmente e se tornou viral nas redes sociais.
Como a senhora conseguiu perdoar? A jornalista perguntou. Eu não perdoei. Helena respondeu honestamente. Perdão não é algo que deve ser dado facilmente, especialmente quando não há arrependimento genuíno. Mas eu consegui algo melhor do que perdão. Eu consegui paz. E como a senhora encontrou essa paz? Helena sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto enrugado. Eu parei de esperar amor de quem não podia dá-lo, e abri meu coração para receber amor de quem queria dá-lo. Família de sangue te dá vida, mas família de coração te dá um motivo para viver. A entrevista tocou milhões de corações. Helena começou a receber cartas de todo o país, de idosos que haviam sofrido abuso similar, de pessoas que haviam sido abandonadas por familiares, de indivíduos que encontraram conforto em sua história. Uma carta em particular a tocou profundamente. Era de uma mulher de 60 anos, cujos filhos a haviam colocado em um asilo contra sua vontade e desapareceram com seu dinheiro. Sua história me deu coragem, a mulher escreveu. Eu denunciei meus filhos e agora estou vivendo com uma família que me escolheu. Eu tenho 80 anos e estou começando de novo, assim como a senhora fez. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde demais para encontrar felicidade. Helena guardou aquela carta em um lugar especial, ao lado de uma foto dela com Rosa, Diego e o pequeno Antônio. Era um lembrete de que sua dor não havia sido em vão, de que sua história estava ajudando outros. Em uma tarde tranquila, 15 anos após aquele dia terrível na estrada, Helena estava sentada em sua cadeira favorita na varanda quando o telefone tocou. Era a diretora da prisão onde Rafael estava cumprindo sua sentença. Dona Helena, a diretora disse gentilmente, estou ligando para informá-la que Rafael será libertado na próxima semana por bom comportamento. Ele completou cursos de reabilitação, terminou a faculdade e demonstrou mudança genuína. Como vítima registrada, a senhora tem o direito de saber. Obrigada pela informação, Helena disse calmamente. Ele gostaria de falar com a senhora, escrever uma carta, talvez encontrá-la, mas isso é completamente sua escolha. Helena pensou por um longo momento. Diga a ele, ela finalmente respondeu, que eu espero que ele use essa segunda chance sabiamente. Que ele se torne a pessoa que sempre teve potencial para ser. Mas quanto a nós, quanto a qualquer relacionamento, não há. E nunca haverá novamente. Algumas feridas são profundas demais, algumas traições grandes demais. Eu o liberto para viver sua vida e peço que ele me liberte para viver a minha. Eu vou transmitir sua mensagem, a diretora disse. E para o que vale, dona Helena, eu acho que a senhora está fazendo a coisa certa. A senhora merece paz. Quando Helena desligou o telefone, Rosa estava de pé na porta da varanda, tendo ouvido a conversa. Você está bem? Rosa perguntou com preocupação. Sim, Helena respondeu e percebeu que era verdade. Eu estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Ela olhou ao redor da varanda, para o jardim que Rosa e ela cuidavam juntas, para a rua tranquila onde crianças brincavam, para a porta da frente onde sabia que Diego chegaria em breve para o jantar semanal. Eu tenho tudo o que preciso aqui, Helena disse. Eu tenho amor, eu tenho família, eu tenho paz. Gabriel e Rafael fizeram suas escolhas há muito tempo. Elas não fazem mais parte da minha história. E realmente não faziam. A história de Helena não era mais sobre traição e abandono. Era sobre resiliência e recomeço. Era sobre encontrar amor nos lugares mais inesperados, sobre escolher família em vez de ser escolhida por ela. Helena viveu até os 93 anos. Quando faleceu pacificamente em seu sono, em sua cama confortável na casa que havia se tornado seu lar, ela estava cercada por amor. Rosa segurava uma de suas mãos, Diego a outra. O pequeno Antônio, agora um adolescente, estava aos pés da cama, chorando pela avó que havia conhecido toda a sua vida. O funeral de Helena foi uma celebração de sua vida extraordinária.
Centenas de pessoas compareceram, amigos, vizinhos, residentes do abrigo onde ela se voluntariou por tantos anos, pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Diego fez o elogio, sua voz quebrando de emoção. Helena Santos não era minha avó por sangue, ele disse, mas ela era minha avó em todos os sentidos que realmente importam. Ela me ensinou que família é escolha, que amor é ação, não apenas palavra. Que nunca é tarde demais para recomeçar. Que mesmo depois da pior traição, da maior dor, podemos encontrar felicidade novamente. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. 15 anos atrás, eu encontrei Dona Helena amarrada a uma cerca, abandonada para morrer. Eu pensei que estava salvando sua vida, mas a verdade é que ela salvou a minha. Ela me mostrou o tipo de pessoa que eu quero ser, o tipo de avó que eu espero que meus filhos tenham um dia. E eu prometo honrar sua memória, sendo para outros o que ela foi para mim, uma fonte de amor incondicional, de bondade genuína, de humanidade em sua forma mais pura. Gabriel não compareceu ao funeral. Ele estava morando em outro país, havia construído uma nova vida e aparentemente decidiu que era melhor deixar o passado no passado. Mas Rafael veio. Ele ficou no fundo da igreja, sem chamar atenção, chorando silenciosamente durante toda a cerimônia. Quando o serviço terminou e as pessoas começaram a sair, Rafael aproximou-se de Diego. Eu só queria pagar meus respeitos, Rafael disse, sua voz mal mais alta que um sussurro. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava. Diego olhou para ele por um longo momento. Este homem que havia cometido um ato tão cruel, que havia roubado anos de paz de Helena, que agora estava diante dele, transformado pelo tempo e, aparentemente, pelo arrependimento. Ela não te perdoou, Diego disse finalmente, mas ela esperava que você se tornasse uma pessoa melhor. Você se tornou? Rafael assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tento. Todo dia, eu tento. Eu trabalho com jovens em risco agora, tentando evitar que cometam os erros que eu cometi. Não compensa o que eu fiz, nada jamais compensará, mas é tudo o que eu posso fazer. Então continue fazendo, Diego disse. E saiba que mesmo que ela não te perdoasse, ela queria que você tivesse uma vida boa, porque no fundo, apesar de tudo, parte dela ainda te amava. Apenas não o suficiente para confiar em você novamente. Rafael acenou, compreendendo. Ele colocou uma rosa branca sobre o caixão de Helena, sussurrou um pedido de desculpas que só ele e ela poderiam ouvir, e então foi embora. Diego nunca mais o viu. Anos depois, quando o pequeno Antônio estava se formando na faculdade, ele escolheu o tema de sua dissertação, Família Escolhida. Um estudo sobre vínculos não sanguíneos e resiliência emocional. Era baseado na história de Helena, na forma como ela havia encontrado família após ser traída pela sua própria. Minha avó Helena, ele escreveu na introdução, me ensinou que os laços mais fortes não são aqueles que nascem conosco, mas aqueles que escolhemos forjar. Ela foi abandonada por quem compartilhava seu DNA, mas foi salva e amada por quem escolheu vê-la como família. Sua história é um testemunho da incrível capacidade humana de curar, de amar novamente, de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. A dissertação ganhou prêmios, foi publicada, tornou-se leitura obrigatória em cursos de psicologia e serviço social por todo o país. A história de Helena continuou tocando vidas muito depois de sua morte. Rosa viveu até os 98 anos, sempre mantendo o quarto de Helena exatamente como ela havia deixado, como um santuário para sua irmã escolhida. Antes de morrer, ela chamou Diego e lhe entregou uma caixa. Isto era da Helena, Rosa disse. Ela queria que você tivesse quando eu partisse. Dentro da caixa estavam cartas. Centenas delas, escritas por Helena ao longo dos anos, mas nunca enviadas.
Cartas para Gabriel e Rafael, onde ela expressava seus sentimentos, sua dor, seu eventual perdão de si mesma por não conseguir perdoá-los. A última carta era diferente. Era para Diego. Meu querido filho, ela escreveu, e Diego sentiu lágrimas brotarem ao ler aquelas duas palavras. Porque é isso que você é para mim, um filho em todos os sentidos que importam. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse mudar aquele dia terrível na estrada, eu não o faria. Porque isso me trouxe até você, até Rosa, até esta família linda que encontrei quando pensei que estava completamente sozinha. Gabriel e Rafael me deram vida, me deram anos de alegria quando eram pequenos. Mas você me deu algo muito mais precioso. Você me deu esperança. Você me mostrou que o amor não está morto, que a bondade ainda existe, que sempre vale a pena acreditar na humanidade. Obrigada por me salvar, obrigada por me amar, obrigada por ser meu filho. Com todo o amor que este velho coração pode conter, sua mãe, Helena. Diego dobrou a carta cuidadosamente e a guardou perto de seu coração. Aquela noite, ele a colocou em uma moldura e pendurou na parede de sua sala, onde permaneceria para sempre um lembrete de que a história mais bonita não é aquela que começa bem, mas aquela que termina bem apesar de tudo. E a história de Helena Santos terminou bem, não da forma tradicional, não com reconciliação e perdão cinematográficos, mas com algo muito mais real e muito mais profundo, com paz, com amor genuíno, com a certeza de que ela havia sido amada verdadeiramente, de que sua vida havia significado algo, de que mesmo nas piores circunstâncias existe beleza a ser encontrada. Se há uma lição na história de Helena, é esta: família não é destino, é escolha. Amor não é obrigação, é ação. E nunca é tarde demais para recomeçar, para encontrar felicidade novamente, para acreditar que você merece ser amado. Porque Helena merecia. E mesmo quando aqueles que deviam amá-la decidiram abandoná-la, o universo enviou outros para tomar seu lugar. E no final, esse amor escolhido, esse amor genuíno, foi muito mais forte do que qualquer vínculo de sangue jamais poderia ser. Se esta história tocou seu coração, por favor deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, cuide dos idosos em sua vida. Eles não são fardos, são tesouros. Eles não são problemas a serem resolvidos, são pessoas a serem amadas. E um dia você também será idoso e vai querer ser tratado com a dignidade e o respeito que todo ser humano merece. Até a próxima história, e que todos nós possamos aprender com Helena a força de recomeçar, a coragem de amar novamente e a sabedoria de saber que família verdadeira é aquela que escolhe ficar, não aquela que é obrigada a ficar.